continuidade a esse evento do segundo Simpósio de Liberdade Religiosa, segundo Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa, e é com alegria, então, que abrimos os trabalhos dessa mesa. Nós vamos estabelecer uma pequena regra de quando faltarem 2 minutos para o tempo de cada um, nós vamos avisar. Ao final dos nossos painelistas, nós abriremos um tempo para as perguntas. Eu gostaria que as perguntas fossem elaboradas de forma breve, justamente por causa do nosso tempo. E, na sequência, nós faremos as breves considerações de cada um deles. Então, eu abro o tempo agora para o Sheikh Jihad Hamad. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus companheiros, familiares, seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus que todos sejamos seguidores do exemplo das pessoas que foram enviadas para nos ensinarem o bem, para sermos felizes 2 vezes, uma nessa vida e a próxima, e a outra na próxima, eterna. Amém. Gostaria de cumprimentá-los com o cumprimento islâmico. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum significa que a paz de Deus esteja convosco. É uma súplica, essa é uma saudação que substitui todas as demais. Bom dia, boa tarde, boa noite, até logo. Assalamu alaikum. O muçulmano, em todos os momentos, ele cumprimenta, o seu cumprimento é uma súplica, uma oração, que a paz de Deus esteja convosco. Porque se a paz de Deus estiver convosco, você é uma pessoa feliz, e eu sou uma pessoa feliz, porque a paz abrange a todos. É uma súplica. E depois de agradecer a Deus, gostaria de agradecer aos organizadores desse evento, ao convite feito, a minha pessoa como conselheiro religioso da ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, e em nome da senhora Érica Fuchida, cumprimento todos da mesa aqui, os painelistas, e a todos vocês. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, diz: não agradece a Deus quem não agradece às pessoas. Por isso que é necessário nós agradecermos as pessoas, agradecermos todos aqueles que fizeram algum tipo de bem para nós, porque é dessa forma que abrimos o diálogo. É assim que nós abrimos, que construímos pontes entre nós e as demais pessoas, entre diferentes fés, entre diferentes crenças, ideologias. É assim que nós nos aproximamos dos outros, é através da gentileza, é através da educação, da ética, da moral, dos valores. Esses valores, para nós muçulmanos, emanam principalmente de Deus. E Deus no Alcorão Sagrado diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Os tradutores agora devem ter se silenciado, né? Deus os ajude. Eu vou traduzir. Deus diz no Alcorão Sagrado: em verdade nós enobrecemos o ser humano, dignificamos o ser humano. Essa é a questão central de tudo que nós estamos falando, desde ontem e até amanhã. Foi falado muito sobre a dignidade humana. Foi citado em quase todas as falas sobre a dignidade humana. Deus está dizendo isso no Alcorão Sagrado. O Alcorão Sagrado para nós é como se fosse a Bíblia para os cristãos, a Torá para os judeus, qualquer livro sagrado para qualquer religião. O nosso é o Alcorão Sagrado, que é a continuação do Velho e Novo Testamentos. Nós, muçulmanos, no Alcorão Sagrado, Deus está nos falando. A questão central de toda a criação do ser humano é a dignidade dele. E, em verdade, nós dignificamos o ser humano. A religião, os direitos, tudo vem para
manter, preservar a dignidade do ser humano. E as religiões vieram, se elas não atenderem 5 questões, elas não servem para o ser humano. Qualquer crença, qualquer ideologia, se ela não preservar, se ela não garantir 5 questões, ela não deve servir para o ser humano. Por quê? Porque a dignidade do ser humano está nessas 5 questões. Primeiro, a liberdade religiosa. A liberdade de expressar a sua religião. E por isso que Deus no Alcorão Sagrado diz, não há imposição quanto à religião. La ikraha fid-din. Não há imposição quanto à religião. Eu posso e tenho o direito de divulgar para o outro a minha religião, de mostrar. Não tenho o direito de impor a minha religião. E essa é uma questão central da dignidade do ser humano. Eu não posso obrigá-lo a seguir aquilo que eu acredito. Eu posso apresentar para ele. Esse é o meu direito. E o direito dele é ele aceitar ou não. Isso se chama liberdade de religião, da prática da religião. E essa é uma dos 5 motivos da existência do Islã. Liberdade, garantir a liberdade religiosa. A segunda, garantir o direito à propriedade. Ninguém pode ter a sua propriedade tirada injustamente sem o seu consentimento. A terceira, a garantia da hereditariedade. Todos nós temos o direito de sabermos quem somos, de onde viemos, quem são os nossos pais, quem é a nossa árvore genealógica, de onde viemos, quem são os nossos progenitores. Isso é uma garantia da dignidade do ser humano. A quarta, a garantia da consciência. Nenhum ser humano pode tirar a própria consciência ou outro tirar-lhe a consciência, porque a dignidade principal do ser humano está na sua consciência. Quando ele perde a consciência, ele perde a memória, ele perde o seu autocontrole, ele perde o poder de decisão. E isso é de extrema importância para o ser humano. É ele ter consciência daquilo que ele faz. Por isso que as bebidas alcoólicas, todo tipo de droga, todo tipo de inebriante é proibido na religião islâmica, em todas as religiões. Por quê? Porque tira a consciência. E quando tiramos a consciência, a lucidez da pessoa, tiramos a dignidade dela. A primeira coisa aqui é tirada de uma pessoa quando ela perde a consciência, é sua dignidade. E a gente dá nomes para essas pessoas, dependendo do motivo. O que ela usou para, ou o que aconteceu com ela. Nós damos diversos nomes, mas no final é tirar a consciência. Por isso que é muito importante, a propriedade, garantia da propriedade, garantia da hereditariedade, garantia da propriedade, garantia da religiosidade, e tem um outro quinto qualquer. Doutor, me lembra aí. São 5, e eu esqueci o quinto. E a consciência, a liberdade religiosa, liberdade de propriedade, liberdade, garantia da hereditariedade, e tem um quinto. Hereditariedade, nasab. Hereditariedade, propriedade, consciência e garantia da vida. Muito obrigado. O Sheikh Mohammed Bukai aqui, que é imã da Mesquita Brasil, que está participando aqui também conosco. Garantia da vida. Ninguém pode tirar a vida ou agredir
colocar a vida do outro, nem a sua própria, em risco. Então, a religião veio para garantir esses 5 direitos de todo ser humano, que garante a sua dignidade. Quando eu falo disso, a dignidade do ser humano, o ser humano ele é o centro. A felicidade dele é a principal. A minha felicidade é o principal foco da minha existência. A minha felicidade. Você fala, mas e os outros? O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele diz, não menospreze nada das boas ações, mesmo que seja um sorriso para o seu irmão. O sorriso para o meu irmão, onde me traz dignidade, ele te traz felicidade, pois nessa vida, nunca nós vamos fazer qualquer tipo de ação, qualquer tipo de benefício, porque nós não fazemos para deixar os outros felizes. Tudo que fazemos é para a nossa felicidade, é para a nossa tranquilidade. Quando eu ajudo o próximo, quando eu sorrio para o próximo, quando eu ajudo o próximo, na minha visão e no nosso entendimento humano, acreditamos que nós estamos ajudando o outro. Não, nós ajudamos a nós mesmos. E isso, eu estou convicto que ajudar o próximo me faz feliz, me aproxima de Deus, está coerente com os meus valores. Independente se você é religioso ou não, se tem uma crença ou não. Mas se te faz feliz você ajudar uma pessoa necessitada, uma pessoa que cai, tropeça e cai, eu não pergunto qual é a religião dela, qual é a cor dela, eu não pergunto qual que é a classe social dela, eu imediatamente, algo intrínseco, algo natural, inconsciente, eu ajudar o próximo. Por quê? Isso me faz bem, porque é coerente com os meus valores, com a dignidade do ser humano. Então, para convivermos todos juntos, Deus no Alcorão Sagrado diz, ó humanos, ele não falou ó muçulmanos, ele disse ó humanos, de diferentes crenças, ou aqueles que não acreditam. Vos criamos de macho e fêmea. E vos fizemos tribos e nações, para que se conheçam. Então, o propósito da nossa criação é o quê? É o benefício de cada um. É a dignidade de cada um. Onde está a dignidade de cada um? Como é que preservamos? Através dessas 5 garantias que nós falamos. Como é que se realiza isso? Como é que chegamos à garantia desses 5 pontos? Conhecendo uns aos outros, um ajudando o outro, dialogando. Esse evento é uma ponte que estamos construindo, todos juntos, para que nós possamos dialogar, para que possamos nos conectar, para podermos juntos um conhecer o outro, pois o ser humano é inimigo daquilo que ele desconhece. Se eu não conheço algo, imediatamente eu crio uma inimizade. Onde é que se dissipa essa neblina da ignorância e da inimizade? Quando eu conheço o outro. Quando eu conheço seus princípios. Quando eu sei como lidar com ele e eu me apresento e eu quero mostrar como eu quero ser tratado. Aqui podemos ser de diferentes crenças, de diferentes cores, de diferentes nacionalidades. Não importa. Quando eu sei como lidar com o outro, eu estou garantindo a sua dignidade. Não é obrigação minha eu concordar com você, nem você comigo. Mas é minha obrigação e a sua obrigação nos respeitarmos. Isso se chama justiça. E através da justiça, nós garantimos os direitos de cada um, garantimos os direitos de cada um, de todos os povos. É assim que começa o crescimento. Quando nós trabalhamos naquilo que convergimos e quando debatemos e dialogamos naquilo que divergimos. Se não for através desse pensamento, e esse pensamento não é que eu tenho que incutir em você, eu primeiro tenho que ter convicção dele. E eu tenho que praticar. Começa por mim, não começa por você. Começa por mim. É assim que a gente muda o mundo, é assim que
as pessoas boas. Temos 2 minutos. Eu nem li. Coitado dos tradutores. Então, é dessa forma, Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, ó seres humanos, ó humanos, vos criamos de macho e fêmea e vos fizemos tribos e nações, para que se conheçam. Saibam, aqui está, o melhor dentre vós é o mais devoto a Deus. Não é quem é mais rico, nem é quem é mais famoso, mais belo, mais poderoso. Não é. É quem é mais devoto. Onde é que está a devoção? Está em fazer o bem para si. Como é que eu faço o bem para mim? Eu fazendo o bem para os outros, para a minha nação. No casamento, ninguém casa por caridade. Já viram alguém casar por caridade? Ah, essa pessoa é muito feia, mas eu vou fazer uma caridade e vou casar com ela. Essa pessoa é muito pobre, eu vou casar com ela para fazer... Não. Sempre que casamos para nós nos fazermos felizes. Como é que eu sou feliz no casamento? Quando eu faço o outro feliz. Me faz feliz fazer o outro feliz. É esse entendimento, porque no final, quando a gente fala, eu faço de graça, ninguém faz de graça. Você sempre recebe uma sensação de paz, de felicidade, de tranquilidade, quando eu faço alguma coisa. É assim que as nações, é assim que a promoção do ser humano acontece, quando a gente se ajuda, ajudando o outro, ajudando as demais nações, garantindo para o outro a sua dignidade. Peço que Deus nos garanta, nos ajude a promovermos a dignidade humana e que possamos sempre estarmos construindo, fortalecendo as pontes entre as nações, que garantamos, cada um de nós, o direito do outro a esses 5 direitos. Que Deus guie a todos. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras enriquecedoras. Obrigada pelas palavras enriquecedoras. Muito preciosas essas 5 garantias. E agora nós ouviremos, aqui não constou, mas o título seria Bispo? Padre, então Padre Marcos Barbosa Guimarães. Saudação também a todos e todas, gratidão por poder participar nesses dias desse simpósio, gratidão pelo convite. Como foi lembrado, eu sou padre da Igreja Católica e trabalho na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. E no tema que nos é proposto para este painel, eu falo a partir de uma visão teológica pastoral. Eu gostaria de fazer, portanto, 2 destaques que considero importantes ao tratar a temática liberdade de religião ou crença, comunidades religiosas e promoção do desenvolvimento humano. 2 destaques. O primeiro, a urgência do testemunho de fraternidade entre as religiões. O segundo destaque, a atenção que devemos ter aos mais pobres e vulneráveis. No primeiro destaque, a urgência do testemunho de fraternidade entre as religiões. Somente onde houver vontade de viver juntos, pode-se construir um futuro bom para todos. Caso contrário, não haverá futuro bom para ninguém. Trago aqui esta reflexão do número 68, no documento da Comissão Teológica Internacional, que tem como título Liberdade Religiosa para o Bem de Todos. Acentua esse documento que um verdadeiro desenvolvimento humano se sustenta em 4 pilares. Portanto, o nosso tema é o desenvolvimento humano. Nesse documento se apresentam 4 pilares. O primeiro, o pilar do convívio. O pilar das relações fraternas. O pilar da paz e o pilar da amizade social. Conclui o referido documento afirmando que as comunidades religiosas
postas em condição de livremente, e aqui eu acentuo, livremente, promover as razões transcendentes e os valores humanos do convívio. São um princípio de vitalidade do amor mútuo para unir a família humana. O bem de viver juntos se torna uma riqueza para todos, quando todos têm a preocupação de viver bem juntos. E eu creio que esse tempo que a gente está vivenciando, esses dias, é um testemunho concreto da nossa preocupação. E não só preocupação, mas isso se torna gesto, se torna atitude, o desejo de viver juntos e de uma forma boa. Podemos, sem dúvida, falar do importante, do imprescindível e do central papel das religiões na sociedade, na promoção do desenvolvimento humano, na construção da paz. Nesta mesma direção, gostaria também de fazer presente a contribuição do Papa Francisco na sua carta encíclica Evangelii Tutti, de 2020, sobretudo no capítulo 8º desta referida carta, esse capítulo intitulado As Religiões a Serviço da Fraternidade no Mundo. No número 271 deste documento, diz o Papa Francisco, as várias religiões, ao partir do reconhecimento de cada pessoa humana como criatura, chamada a ser filho e filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. Por essas razões, embora a Igreja respeite a autonomia da política, não renega a sua própria missão para a esfera do privado. Pelo contrário, não pode nem deve ficar à margem na construção de um mundo melhor, nem deixar de despertar as forças espirituais que possam fecundar toda a vida social, numa atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano e integral. Segundo destaque, portanto, que eu considero importante, um desenvolvimento humano para todos. Não só o desenvolvimento humano, mas falarmos do desenvolvimento humano para todos. De fato, cada pessoa deve poder desfrutar de um desenvolvimento humano e solidário, sem que ninguém seja excluído. Trata-se de vigiar e trabalhar para que a nossa perspectiva de desenvolvimento humano não se limite a uma parcela da humanidade, em detrimento dos mais frágeis excluídos. Propor um diálogo sobre desenvolvimento humano, como esse que aqui nós estamos realizando, requer o reconhecimento de que desenvolvimento é um conceito complexo. Muitas vezes é um conceito instrumentalizado. Quando falamos de desenvolvimento, devemos nos perguntar sempre: desenvolvimento do quê? Desenvolvimento para quem? Falar de desenvolvimento humano significa referir-se a todas as pessoas, não apenas a poucas, e à inteira pessoa humana, não só a material. Lembremos-nos sempre de que a forma como tratamos os mais pobres e vulneráveis, os últimos e menos considerados entre os nossos irmãos e irmãs, mostra o valor que damos ao ser humano. Se há que recomeçar, nos recorda também neste documento, o Fratelli Tutti, o Papa Francisco, se devemos recomeçar, recomecemos pelos últimos. Muito nossas comunidades já fazem, não só isoladamente, mas em conjunto, em várias organizações e instituições ecumênicas e interreligiosas. E nós somos profundamente gratos por tantas iniciativas de organizações ecumênicas e interreligiosas e das nossas comunidades de fé em torno da luta pela justiça, em defesa da vida. Trazemos muitos frutos, todos nós aqui presentes nesse simpósio, e queremos avançar. Para que tudo isso continue acontecendo, já vou terminando, que cresça e se fortaleça mais e mais a condição essencial para um desenvolvimento humano verdadeiro e integral,
que é a liberdade religiosa. Somos criaturas livres, criados na liberdade e para a liberdade. A liberdade religiosa constitui, portanto, um direito fundamental, primário, inalienável, que é preciso falar, lutar e promover em todos os lugares. Concluo com as palavras finais do importante documento sobre a fraternidade humana, que eu queria trazer aqui presente também para esse nosso meio. O documento em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado em Abu Dhabi em fevereiro de 2019. No finalzinho desse documento, que vale a pena a gente recuperar nesses dias tão importantes do nosso simpósio, ao final se diz no documento: em nome da fraternidade humana, que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais. Em nome desta fraternidade dilacerada pelas políticas de integralismo e de divisão, pelos sistemas de lucro desmedido e pelas tendências ideológicas odiosas que manipulam as ações e os destinos dos homens. Em nome da liberdade que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres e enobrecendo-os com ela. Em nome da justiça e da misericórdia, fundamentos da prosperidade e pilares da fé. Em nome de todas as pessoas de boa vontade, presentes em todos os cantos da terra. Em nome de Deus e de tudo isso, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como nossa conduta e o conhecimento mútuo como método e critério também para a verdadeira luta por um desenvolvimento humano. Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Marcos, por levantar o seu testemunho em favor dessa fraternidade entre as religiões e acerca da necessidade do desenvolvimento humano para todos. Agora nós passaremos a palavra para a doutora Edna Zilli. Bom dia. Perdoem a minha voz, mas essa secura de Brasília causou esse efeito em mim, vocês me perdoem. Eu tenho alguns slides para passar, não sei se já está sendo projetado. A voz não funciona. A voz funciona. Bom, acho que tivemos um problema técnico para não prejudicar o meu tempo, então já vou começar mesmo sem os meus slides. O nosso tema aqui é o papel da liberdade religiosa na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E eu venho trazer a importância da religiosidade nesse fenômeno. A religião, ela se confunde com a própria história da humanidade, né? Na medida em que a crença religiosa é um fenômeno abrangente. E religião não significa simplesmente a observância de rituais, práticas ou mandamentos sagrados, nem se limita a perspectivas que incluam a presença de um Deus, deuses ou entidades sobrenaturais, uma vez que o seu conceito não depende de uma concepção metafísica do mundo. O significado da religião refere-se a lograr harmonia com alguma fonte última, mais que humana, de toda a realidade de significado e valor presentes no universo. Em outras palavras, representa a capacidade humana de se indagar sobre as questões últimas de realidade, tendo em vista tais questionamentos, buscar estabelecer uma ordem de dever que ultrapasse o próprio agente. Tendo em vista a importância do conceito de religião para a humanidade, a mesma é protegida enquanto um direito fundamental do Estado democrático de direito. Se, à luz do paradigma constitucional de laicidade, é dever do Estado proteger o fenômeno religioso, cabe, por sua vez, à comunidade religiosa promovê-lo diretamente na vida das pessoas.
A comunidade de fé, seja a igreja, mesquita, sinagoga, entre outras, é central para a realização e efetivação da religiosidade na sociedade. Tal prática, ao considerar a relevância da religião, promove o desenvolvimento humano através de múltiplas formas. Voltemos-nos a pelo menos 6 maneiras em que a comunidade religiosa pode auxiliar nesta promoção. Vai dar certo o slide? Não? Perderam meu slide. Deixa sem o slide, acho que fica melhor. Então, vamos lá. Temos 6 itens. O primeiro é o incentivo aos valores morais. A comunidade religiosa desempenha um papel fundamental na promoção de valores morais em uma sociedade. Ao longo da história, essas instituições religiosas têm sido as principais guardiãs e transmissoras de normas e princípios que regem o comportamento humano e as interações sociais. Em verdade, diz que as sociedades que buscaram erradicar ou suprimir a manifestação religiosa da vida das pessoas tendem a colapsar, consequência da perda de um fundamento ético comunal para a ação. O princípio fundamental da regra de ouro, por exemplo, que já foi mencionada ontem em algumas palestras, que é encontrado em várias culturas e tradições religiosas ao redor do mundo, enfatiza justamente a importância da empatia, respeito e consideração do bem-estar e necessidade dos outros. A versão mais conhecida da regra de ouro é aquela que se encontra nas palavras de Jesus Cristo, como registrada nos evangelhos. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. O segundo item é quanto ao suporte psicoemocional. A comunidade religiosa também desempenha um papel importante no suporte psicoemocional da comunidade local, oferecendo um ambiente de compreensão e conexão a todas as idades através do aconselhamento e de grupos de apoio. O papel assumido pela religião no enfrentamento de estresse, traumas, luto e perdas é significativo, propiciando ajuda e consolo no meio dos desafios da vida. Nós vimos na questão do Covid-19 como as igrejas e templos e o sentimento religioso foi importante para que as pessoas pudessem superar as dificuldades com as perdas dos entes queridos, com as dificuldades com o isolamento. As igrejas tiveram um papel predominante, em especial, podemos dizer, até mesmo auxiliando o município, o Estado, na distribuição de alimentos, de roupas, e ajudando os necessitados nesse tempo. Muitos templos se abriram para receber doações e para distribuir doações. Então, as igrejas foram predominantes nesse tempo. A importância delas foi muito grande. Também na questão do fomento à assistência social. Aqui, o papel vital desempenhado na prestação da assistência social a pessoas mais carentes e nas situações de calamidades públicas ao longo da história. Ao enfocar o apoio às necessidades básicas e à dignidade humana, a comunidade de fé exerce uma influência significativa no bem-estar da comunidade e no desenvolvimento social. São diversos os exemplos de grupos religiosos que poderiam ser ressaltados acerca desta realidade. Eu posso ressaltar a minha experiência na comunidade local em que eu participo, que nós recebemos doações, ajudamos o município, distribuímos medicamentos, demos assistência médica às pessoas nas situações, por exemplo, do Covid e nas situações de calamidade pública. Também posso ressaltar o trabalho da própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Utah, que tem um centro de distribuição impressionante do envio de ajuda às comunidades em situações de calamidade. Então, as igrejas, nesse trabalho, têm... eu sei que outras demais religiões também exercem esse papel, mas esses são 2 exemplos que eu conheci pessoalmente e ressalto porque são muito importantes para as comunidades locais e de outros países, inclusive. O próximo item seria o fortalecimento do senso de comunidade. Na modernidade, é comum a sensação de despertencimento social, seja pela incessante correria ou pela multiplicidade de pessoas desconhecidas, características marcantes das grandes cidades. Os indivíduos modernos não conseguem estabelecer um vínculo de conexão social. Muitas vezes nós não conhecemos o vizinho da porta ao lado. Então, nós temos essa
né, a essa desconexão. Mas é na comunidade religiosa que é um espaço mais propício a fortalecer o senso comunal perdido, na medida em que gera um ambiente acolhedor, onde as pessoas podem se conectar, estabelecer e compartilhar valores e vínculos e objetivos comuns, encontrando nesta comunidade um sentimento de pertencimento. Mencionamos, por exemplo, as comunidades, os idosos, que têm sido isolados, muitas vezes estão em solidão, e nas comunidades religiosas eles se reconhecem, são reconhecidos e se reconhecem como indivíduos e a importância que tem na nossa sociedade. Então, os trabalhos que as comunidades religiosas realizam para tirar esses idosos do isolamento e trazê-los para o senso da comunidade, o senso de pertencimento, é de relevância na nossa sociedade, num tempo tão difícil que vivemos de isolamento e cada um, eu diria que hoje seria cada um por si, né? Então a comunidade religiosa traz o senso de nós estamos juntos, e isso faz muita diferença na vida de idosos. Não dá para deixar de mencionar o estímulo à educação e ao aprendizado que as comunidades religiosas realizam. Trazem um impacto significativo ao estímulo da educação e do aprendizado. As comunidades religiosas promovem a sociedade. Um dos pilares da reforma protestante, por exemplo, era a ênfase na leitura direta da Bíblia pelos fiéis. Isso incentivou a tradução da Bíblia para idiomas locais e a disseminação da leitura e estudos das Escrituras. Consequentemente, a busca por compreender a Bíblia promoveu a alfabetização e a educação da comunidade, gerando também a criação de escolas e universidades ao redor do mundo. De qualquer modo, seja de uma religião ou de outra, a ida regular às celebrações religiosas incentivam de forma constante o aprendizado e o processo educacional dos fiéis. Aqui nós podemos citar, por exemplo, as missões católicas que trouxeram a alfabetização e ajudaram também aqui na construção da sociedade brasileira. A efetivação da religiosidade. Acabo terminando já, doutora Érica. E como foi mencionado no início, a comunidade religiosa é o principal lugar em que a religião será promovida diretamente aos indivíduos. Não se nega o aspecto individual, que envolve a crença religiosa de cada pessoa. Entretanto, não existe religião sem a presença de uma comunidade religiosa. É apenas em coletividade que o sujeito pode captar de modo pleno a experiência religiosa. Desse modo, nós ressaltamos a importância da comunidade para esse fenômeno em todos os países, né? Mas em especial aqui na nossa nação, que a igreja tem exercido um papel predominante. Quando eu falo igreja, estou falando todos os demais templos, né? Que têm oferecido à comunidade o auxílio espiritual, moral e religioso. E isso é determinante para a formação de uma sociedade mais justa e honesta. Já. Doutora Edna, desculpa pelos slides, mas talvez tenha sido até melhor, porque foi extremamente brilhante a sua exposição, relatando do papel da religião, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Agora passo o tempo para a doutora Milene Cristina Santos. Bom dia a todos. Cumprimento os membros da mesa. Diferente dos meus colegas, eu gostaria de tratar de um problema mais concreto, porque, em tese, o Brasil, de fato, nos parece um país bastante tolerante em termos de liberdade religiosa. Mas quando nós vamos investigar as dificuldades específicas das comunidades religiosas, é que aparecem as práticas de intolerância e, por vezes, de racismo religioso, que são as que eu me dedico a estudar atualmente. No meu mestrado, eu estudei sobre o discurso de ódio religioso em relação às religiões afro-brasileiras, que são as que mais sofrem
intolerância religiosa no Brasil. Números que só crescem de acordo com o Disque 100. Expandi a minha pesquisa para outros tópicos e, recentemente, com um outro colega de trabalho, escrevemos um artigo sobre o racismo religioso nas infâncias, pensando especificamente nos ritos iniciáticos das crianças de terreiro. Essas crianças e adolescentes que frequentam os terreiros, muito por influência de suas mães, elas têm sido alvo de ações policiais e judiciais, movidas pelas suas próprias famílias, porque membros das suas famílias têm outras religiões que entendem conflitantes, e começam a mobilizar o aparato do sistema de justiça para impedir o exercício da liberdade religiosa dessa mãe e também dessa criança, porque as crianças, elas também têm, mesmo que de forma mitigada, direito à liberdade religiosa. E os pais, de acordo com a Constituição, os tratados internacionais de direitos humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente, têm o direito de educar os seus filhos de acordo com as suas crenças religiosas. O problema surge quando esses pais se separam, se divorciam e têm religiões diferentes. E aí a religião se torna um motivo de alienação parental. A religião se torna um motivo de disputa que vai causar uma série de traumas na vida dessas crianças. Nós tivemos em São Paulo o caso de uma mãe que levou a sua filha para ser iniciada no candomblé. Parte da família não concordava com essa iniciação. Era uma adolescente, então, veja, ela já tinha mais condições de compreender os ritos iniciáticos. E os ritos iniciáticos nas religiões de matrizes africanas são muito específicos. É necessário se recolher a um espaço sagrado chamado roncó, se alimentar de dietas específicas que envolvem abate religioso de animais. Não vou usar o termo sacrifício, porque abate religioso de animais também existem para judeus e também para muçulmanos, é o termo mais correto. Enfim, existe uma série de ritos, banhos de ervas, espaços sagrados, dietas, que são utilizados para que, nesse momento, que é uma espécie de batismo, essa criança ou esse adolescente, ele renasça para o seu orixá, porque isso é o batismo, né? Você morre para o mundo e você renasce para a divindade. É uma espécie de batismo. E essa mãe, ela foi denunciada no Ministério Público por lesão corporal, cárcere privado. Lesão corporal, porque alguns ritos iniciáticos, eles envolvem escarificação, que são pequenos cortes feitos com lâminas. O que pode parecer bárbaro, ultrapassado, mas vejam, ninguém questiona a circuncisão que os judeus fazem nos seus filhos recém-nascidos. Mas a circuncisão, ela tem explicações médicas. Hoje, há 5.000 anos atrás não tinha, e eles faziam do mesmo jeito. Eu ouvi isso na comunidade judaica. A principal motivação da circuncisão é o exercício da liberdade religiosa, não é uma motivação médica. Então, se a circuncisão é permitida, se o mergulho de crianças em água é permitido, se até a administração de pequenas doses de álcool é permitido no batismo, por que a escarificação não seria permitida? Considerando ainda que se trata de lesão corporal de caráter levíssimo, que nem todos os terreiros praticam,
porque é importante também ressaltar isso, que ela não é obrigatória necessariamente, mas a questão é o olhar que o sistema de justiça tem para as religiões de matrizes africanas, que é esse olhar monoteísta, esse olhar cristão, colonial, que enxerga as práticas afro-brasileiras como bárbaras, como ultrapassadas. E é necessário entender que as religiões afro-brasileiras e afro-indígenas, elas têm outra matriz cultural, elas têm outros significados. Nas religiões afro-brasileiras, uma criança ela pode ser iniciada e ter um cargo dentro da hierarquia do terreiro e ensinar os mais velhos, porque ela é tão sagrada quanto o adulto. Existe uma lógica que não é adultocêntrica, que permite a iniciação dessa criança. Mas, sendo o candomblé e as religiões afro em geral, religiões do segredo, ou seja, religiões que dificilmente vão desvendar os seus mistérios à primeira vista, elas não são religiões do livro, fica mais difícil para o sistema de justiça compreender o significado desses rituais. Então, o objetivo desse artigo, além de lembrar os inúmeros tratados internacionais de direitos humanos com os quais o Brasil se comprometeu, em especial a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância, que foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional, ou seja, faz parte da nossa Constituição, mais do que relembrar todo esse arcabouço jurídico, é relembrar que os operadores do direito, eles não podem pressupor, compreender a religiosidade de comunidades que eles não conhecem. É necessário um estudo específico para entender o significado daqueles rituais naquela comunidade. Por exemplo, nesse caso específico, os policiais eles adentraram no terreiro, invadiram o roncó, que é um espaço sagrado, que poucas pessoas têm acesso até dentro da comunidade religiosa, retiraram a adolescente de lá à força. Depois o Ministério Público começou um processo para que essa mãe perdesse a guarda da adolescente. Vejam, eu trabalho no Ministério Público, mas eu trabalho na rede de enfrentamento ao racismo. Então, lá dentro, a gente quer fazer um trabalho para que os operadores de direito, os promotores de justiça, compreendam que eles não podem tirar conclusões precipitadas em relação a uma cultura que eles simplesmente não conhecem, né? Enfim, o sistema de justiça, historicamente no Brasil, ele sempre foi mobilizado para reprimir as religiões não cristãs, as religiões afro-brasileiras, as religiões de matriz indígena, e, infelizmente, essa perseguição ela continua. E muitos operadores do direito, eles se esquecem dessa história e se esquecem da laicidade do Estado, que eles não podem se comprometer com uma visão religiosa específica quando eles exercitam cargos públicos, mas que eles devem aplicar as leis a uma sociedade que é plural, inclusive em termos religiosos. Então, convido vocês a conhecer, se já não conhecem, um pouco mais desse universo diferenciado das religiões de matriz africana e matriz indígena, para também descolonizar um pouco a nossa mente e entender que existem outras formas de ser e de existir, e as leis, a interpretação das leis tem que levar essas outras formas em consideração. É só isso, obrigada. Excelente exposição da doutora Milene, que alerta com muita clareza
a respeito da necessidade dos operadores do direito atuarem de forma a respeitar a liberdade religiosa. Muito obrigada, doutora Milene. E agora, já passando para o final dessa primeira parte do painel, nós ouviremos o doutor Luiz Mário Pinto. Bom dia, amigos. Bom dia, queridos mesários. Um prazer, privilégio poder estar aqui com vocês. Saúdo a vocês em nome da Igreja Adventista na divisão sul-americana, atendendo a 8 países. Que oportunidade linda essa de podermos falar de um tema tão importante no contexto da liberdade religiosa. Eu preparei uma apresentação rápida aqui para apresentar a vocês, dentro do contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É claro que nós poderíamos falar de muitos outros fundamentos, mas eu separei 6 fundamentos para apresentar a vocês no contexto da nossa visão como Igreja Adventista. O texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu posso dizer a vocês que para a Igreja Adventista está no DNA da Igreja o tema da liberdade religiosa, até porque nós adventistas observamos o sábado como um dia separado, um dia especial, pela compreensão que nós temos da Bíblia. Respeitamos a todas as outras percepções e interpretações, mas para nós, até o fato de termos no sábado um dia santo, um dia especial, isso faz com que, desde os seus inícios, lá em 1874, no século XIX, nós então já trabalhávamos a ideia da liberdade religiosa, que foi se expandindo inicialmente com a IRLA, que é conhecida internacionalmente falando, e a partir de então, outros credos passaram a fazer parte da IRLA em defesa do tema da liberdade religiosa. Dentro dessa visão, me ajuda aí, por favor, que não está passando aqui. Ok, agora foi. Nós percebemos uma crescente dentro do tema da intolerância religiosa, que aqui já foi apresentado. Há um crescimento dessa intolerância e cada dia mais nós precisamos trabalhar, nos unirmos dentro da proposta de fortalecermos, de trabalharmos alguns temas importantes de defesa da liberdade religiosa. Eu, então, apresento aqui alguns fundamentos dentro da visão da igreja. Eu vou precisar de ajuda, porque não está funcionando aqui o passador. Eu vou dando ok, você passa aí para mim, por favor, ok? Esse é um texto escrito por Ellen White, é uma das fundadoras da Igreja Adventista, e ela escreveu assim: a habilidade de Satanás se exercita com a elaboração de inumeráveis planos e métodos para conseguir seus propósitos. E ela então escreve assim: ele trabalha para restringir a liberdade religiosa e trazer uma espécie de escravidão ao mundo religioso. Deus criou cada um de nós com a liberdade de escolha. É por isso que nós vemos o caos do pecado na face da terra, porque em algum momento Deus, respeitando a liberdade do ser humano, com essa liberdade entrou então o pecado, e com o pecado a consequência de tantas tragédias, de tantas misérias que nós vivenciamos no mundo que estamos vivendo, né? Então, alguns princípios fundamentais para nós, como já disse, que se aplica a muitos que tenho percebido aqui. O princípio da prevenção, devemos atuar de forma mais preventiva. Então, aqui o primeiro fundamento é o fundamento da prevenção. Eu penso que um encontro como esse que nós estamos vivenciando é um encontro que aponta para essa causa, a prevenção. É trabalharmos antecipadamente, evitando assim problemas maiores. É certo que com toda a prevenção nós vemos intolerância, discriminação por todas as partes, mas essa é uma bandeira, esse é um dos fundamentos que a Igreja Adventista apresenta. O princípio do alcance. E dentro do princípio do alcance, eu destacaria a palavra inclusiva. E quando você ouve a palavra inclusiva aqui, nós devemos estar sempre abertos para defender a liberdade religiosa, não só a nossa liberdade. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que devemos defender a nossa liberdade, mas
respeitando a liberdade do outro, porque nós não podemos obrigar que uma pessoa siga aquilo que nós seguimos. E é dentro desse sentido que eu preciso, dentro dessa perspectiva, que eu preciso respeitar a sua crença, a crença do outro, de todos. A liberdade que eu quero é a liberdade que eu tenho que oferecer. Eu não posso querer uma liberdade para nós adventistas, porque observamos o sábado, porque não usamos todo tipo de alimento, e o outro tem uma outra forma de viver. Então, eu preciso, se eu quero o respeito à minha crença, à minha forma de viver como cristão, eu também preciso respeitar a liberdade do outro dentro das suas escolhas. Então, isso é o que tem que ver com esse segundo fundamento, a visão inclusiva, onde todos precisam ser respeitados. E aí, corroborando essa visão, o princípio do respeito. Devemos nos comportar dentro da visão de discordar, mas ao mesmo tempo respeitar. Podemos ter divergências teológicas com outras denominações, mas sempre mantendo um tratamento respeitoso. Assim como eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar o outro. O princípio da relevância, eu penso que esse é um ponto importante também para nós e para todas as religiões, mas na perspectiva dos adventistas, a sociedade respeita as instituições que fazem a diferença. Por isso, como igreja, temos trabalhado para fortalecer projetos de serviço comunitário, demonstrando relevância para o bem comum. Quais são algumas atividades que a igreja adventista tem desenvolvido para a comunidade que, de alguma forma, trabalha para mostrar a sua relevância? Projetos como Quebrando o Silêncio, que atende a crianças, mulheres, pessoas mais fragilizadas nas suas diversas perspectivas. Então, a igreja tem ações externas que trabalham essa relevância, Impacto Esperança, projetos fora das quatro paredes da igreja. O trabalho que a ADRA faz, atendendo a catástrofes, calamidades, terremotos em várias situações, em contextos diferentes, não só no Brasil, não só na América do Sul, mas no mundo todo, né? Projetos como Mutirão de Natal, a Pandemia Solidária, que foi muito forte agora no período da pandemia, há pouco tempo, trabalhos com crianças, com o projeto dos aventureiros, desbravadores, atividades externas que mostram as ações que a Igreja Adventista tem procurado desenvolver, atendendo a comunidades, não só os membros da igreja, mas diversas outras religiões, e aqui não olhamos para a religião da pessoa, para a necessidade da pessoa, mas todas as pessoas são envolvidas dentro dessa atenção. Já terminando, né, o quinto fundamento é o princípio da coerência. Antes de defender a liberdade religiosa, devemos ter coerência religiosa, mantendo uma vida denominacional que tenha como base os ensinamentos bíblicos. E nós, como cristãos adventistas, usamos a Bíblia, é o nosso fundamento de fé, de religião, e nós defendemos também aqui o princípio da coerência entre o discurso e a vida, e a prática. Esse é um desafio para todos nós. E fica aqui, então, esse fundamento como sendo muito relevante. E, para terminar, eu destaco esse princípio da prudência como um princípio muito importante, assim como os outros, mas esse aqui tem um destaque especial. Devemos ter um cuidado especial para não misturarmos a defesa da liberdade religiosa com militância político-partidária eleitoral. Aqueles que conhecem um pouco da Igreja Adventista sabem, nós não somos apolíticos, nós somos apartidários, nós não temos uma preferência partidária, nós não levantamos uma bandeira em favor de A, de B, de C. Nós estamos junto, apoiamos o governo, apoiamos as escolhas, as decisões tomadas, trabalhando juntos com esses projetos que mostramos anteriormente, como o projeto Quebrando o Silêncio, o trabalho que a ADRA faz nas catástrofes, nas calamidades. A igreja tem uma relação com o governo de apoio, após esse governo ser eleito, está ali por uma escolha popular, mas nós não defendemos um partido político, não nos levantamos em defesa de A ou de B ou de C, temos uma posição neutra nesse aspecto para que possamos, como igreja, trabalhar de maneira livre, podendo avançar com aquilo que é a nossa proposta, a pregação do Evangelho, porque, como fundamento bíblico, acreditamos em Jesus Cristo e que Ele em breve vai voltar. Essa é a nossa base, fundamentados na Palavra de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade.
Eu estou impressionada com a riqueza dessa pluralidade dessa mesa, desse painel, e pelas coisas que nós ouvimos e aprendemos aqui hoje. Eu só quero retificar aqui no nosso programa. Eu tenho o seu nome como Luiz, e chamei de doutor É Luiz Mário de Souza Pinto, aí está Isso. Luiz Mário Pinto. Tem esse erro e não constou o seu título. Eu sou pastor da Igreja Pastor. Adventista. Muito bom, muito obrigada. Pastor Luiz, realmente muito obrigada pelos princípios que nos trouxe uma visão muito clara da Igreja Adventista sobre a liberdade religiosa. Realmente muito obrigada aos painelistas. E agora nós passamos então ao tempo de perguntas. Só relembrando que as perguntas precisam ser breves por causa do nosso tempo, e eu gostaria que as perguntas fossem abertas, que os painelistas pudessem ter a liberdade de responder a pergunta, porque como nós não vamos conseguir fazer muitas, se a gente se restringir a um só, talvez nós sejamos injustos com alguém que também queira fazer, da mesa, que queira fazer algum comentário. O tempo está aberto, por favor. Tudo já ficou muito claro, é por isso que ninguém tem pergunta. Bom dia a todos, bom dia aos painelistas, nos deram a honra aqui, cada um de se explanar aí suas ideias a respeito do tema proposto. Bom dia também aqui aos presentes essa manhã, nos dá uma honra aqui estar conosco. A minha pergunta para os painelistas é: qual a diferença entre um Estado laico e um Estado laicista? Qual é a compreensão que vocês têm a respeito dessa questão? Tem uma influência muito importante em relação ao tema da liberdade religiosa, também na questão das crenças das comunidades religiosas e na promoção do desenvolvimento humano. O que os debatedores compreendem a respeito desse conceito? Estado laico e Estado laicista, qual a diferença? Gostaria de responder, doutora Miller? O Estado laicista é aquele que é hostil à religião, expressamente hostil à religião. Por exemplo, estados ditatoriais, como as ditaduras comunistas, historicamente foram hostis às religiões. O Estado laico, ele procura acomodar a pluralidade do fenômeno religioso sem se comprometer com uma visão religiosa específica. O artigo 19, inciso 1º da nossa Constituição, ele traz a regra da laicidade do Estado que deve ser observada. Existem várias formas jurídicas de compreender a laicidade, mas eu acho que a mais simples é essa, de entender que não é uma hostilidade ao fenômeno religioso, mas também o Estado não pode se comprometer com uma visão religiosa específica, nem mesmo se essa visão religiosa for a da maioria. O Estado, ele deve tratar todos os cidadãos com a mesma consideração e o mesmo respeito, entendendo que a liberdade religiosa é um direito individual. Bem, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Bom dia, sou Vinícius, sou do Amapá. Parabéns pela mesa, muito rica. E é uma pergunta bem objetiva. Na visão dos senhores, como o Brasil pode avançar nas políticas públicas no tocante à liberdade religiosa? Uma vez que a própria mesa apresentou que hoje é um gargalo a questão da intolerância religiosa, o próprio Disque 100 e solidariza a questão colocada pela doutora Milena nesse sentido. Eu queria saber, a partir da percepção de vocês, não quero uma avaliação de governo, tocante isso, a questão não é partidarizar. A questão realmente, enquanto coletivo, enquanto pluralidade religiosa, o que o Brasil pode fazer? Obrigado. Tempo aberto. Posso? Sim. Eu penso que nós temos trabalhado
chamado Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Nós temos 89 associações da Igreja Adventista em 8 países aqui na América do Sul. E nós temos criado um chamado Fórum de Liberdade Religiosa, onde em cada uma dessas associações nós temos formado ali um grupo de membros, advogados, membros interessados pelo tema da liberdade religiosa, onde se discute de que maneira, naquele ambiente, naquela geografia, se pode atender algumas demandas nessa questão. Então, a minha resposta seria, eu penso que nós podemos ampliar o debate dentro do tema da liberdade religiosa, porque, às vezes, muita gente não tem informação, não sabe bem a respeito, não tem discutido o tema. Então, quando você abre para que haja fóruns regionais, ambientes onde se trate do tema, onde se discuta o tema, tem situações que eu prego na minha própria igreja, e quando eu falo desses fundamentos, em alguns casos, quando eu chego ali à porta, no final, alguns vêm conversar comigo, olha, isso precisa ser mais falado, isso precisa ser mais trabalhado, mais comentado, porque às vezes falta informação. Então, eu penso que ampliar o debate, abrindo regiões para discussão. Fantástico. Eu acho que é uma excelente pergunta que vários da mesa vão querer se pronunciar. Nessa esteira do que o pastor falou, eu acho que, ampliando, nós precisamos ter, as comunidades religiosas precisam estar mais próximas do poder legislativo, do Ministério Público, que muitas vezes, por desconhecimento do funcionamento, exatamente como já foi mencionado pela colega, agem de forma que contrária, parecem contrários à religiosidade. Talvez seja necessário um movimento de explicar o fenômeno religioso de uma forma mais ampla, com as especificidades das minorias, para que o poder legislativo, o próprio executivo e também o judiciário, incluindo o Ministério Público, tenham uma noção, porque muitas vezes eles não têm conhecimento de qual é o funcionamento das religiões. Eu ressalto agora, por exemplo, que agora o novo ministro do STF, ele tem um assessor especial para essa questão. Então, mas é o primeiro que eu ouço falar que tem. Então, eu acho que as igrejas precisam estar mais atentas às políticas públicas, acompanhando os projetos legislativos, o judiciário, para que aqui a gente também possa trabalhar em conjunto, para que haja um melhor funcionamento de fato, a liberdade religiosa seja ampla, geral, e todos possam se sentir acolhidos pelo Estado, né? Eu acho que é isso. Doutora Milene, só pela ordem aqui, sim, ele já havia pedido primeiro, mas ele lhe passou a palavra. Só para responder rapidamente, porque ele mencionou, né? Eu acho que a melhor forma de aprender sobre liberdade religiosa é, como a colega disse aqui, conhecer as especificidades de cada comunidade e o que elas têm enfrentado para exercer o seu direito à liberdade religiosa. Isso envolve pesquisas empíricas, mas também envolve diálogo com as lideranças dessas comunidades, com membros dessas comunidades, porque sem ouvir, por exemplo, os problemas em relação à guarda de sábado, ou ao uso do hijab, ou às questões ambientais relacionadas às igrejas, e também às casas de matrizes africanas, não vai ser possível ter uma compreensão e um exercício mais concreto da liberdade religiosa, porque é fácil defender a liberdade religiosa em abstrato. Difícil é vivenciar ela em concreto. Então, a gente precisa sair do discurso abstrato, começar a entender quais são os problemas reais que o nosso país enfrenta em cada uma das comunidades religiosas para construir políticas públicas mais efetivas. Excelente. Sheikh, Jihad, Tempeciel. Obrigado. Tudo isso que foi falado é importante, responde, ajuda, mas também nós não podemos esperar que as instituições ou o governo faça por nós. No final, as instituições são formadas, governos são formados
por pessoas, indivíduos. Então, tudo vai começar no indivíduo. E aí entra a questão da coerência, como o pastor também citou. O que é a coerência? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico tem que estar em sintonia. Esse é o princípio básico da felicidade. A pessoa viver em equilíbrio e com coerência. E nós não podemos esquecer, nós temos instituições, a maior parte das religiões ou dos credos tem instituições, por exemplo, tem a ANAJURI, tem a ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, você tem as religiões de matriz africana também tem os seus juristas, você tem diversos. Eles precisam se comunicar. Nós precisamos ver quais são o que tem em comum, como nós podemos trabalhar juntos. As religiões, os púlpitos, têm que se comunicar também com as demais religiões. Então, por exemplo, aqui eu cito, quando eu falo, na minha palavra, eu falei das coisas positivas, porque são as soluções. Porque se a gente parar para falar dos problemas, são inúmeros. Então, nós temos que começar a falar sobre as soluções. A solução começa em mim. E isso é importante. As redes sociais, cada um de nós, ou a maior parte de nós, tem redes sociais, começa por ali. Eu não posso criticar a mídia, criticar a grande mídia, e eu, no meu canal, no meu microcanal, eu não estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, esse encontro, eu tenho que divulgar, eu tenho que multiplicar. Eu sou um multiplicador, eu sou um influenciador digital. Cada um de nós nem que seja dentro da sua família. Então, aqui nós começamos uma mudança, nem que seja no meu núcleo, no meu micro. Isso é de extrema importância nós praticarmos. Uma sugestão para os religiosos, para mim certamente, e para as demais, para os demais púlpitos das demais crenças. Por que não haver uma reunião e uma definição? Por exemplo, tem a CNBB, tem a comunidade judaica, tem as afro, tem as religiões, tem o CONIC, que poderiam generalizar ou fazer um comunicado. Olha, esse mês nós vamos falar em todas as religiões, falar sobre respeito, falar sobre educação, falar sobre moral, falar sobre valores, falar sobre respeitar o outro, conhecer o outro. São tantos temas que podem nos aproximar e que não conflitam com os nossos valores religiosos de cada uma, mas que, ao falarmos no púlpito, e eu sei que a igreja está falando o mesmo tema, o terreiro está falando o mesmo tema, a igreja evangélica estão falando do mesmo tema, são importantes essa comunicação. Isso aproxima. E nós começamos a trabalhar sem esperar que outras instâncias acima, porque até chegar a elas, até chegar à conscientização, tem que trabalhar em paralelo. Até chegar, muitos são prejudicados. Tem que começar a trabalhar na base. Perfeito. Minha ideia, não é imposição, pelo amor de Deus. Perfeito. Antes do Padre Marcos também responder a pergunta, eu quero dizer que eu me sinto grata e humilde ao mesmo tempo diante dessas visões gigantes. Quero agradecer muito pela participação de cada um de vocês. Padre Marcos vai responder a pergunta e logo na sequência nós passaremos 1 minuto para cada um dos painelistas para já encerrar o nosso painel. Então, vou responder a pergunta, que eu acho que foi bem já respondida. Mas pegar esse finalzinho aqui do meu irmão, que diz assim, começar na base, né? Eu colocaria também começar em casa. Eu acho que a gente precisa também reconhecer que essa temática, em muitas das nossas comunidades de fé, elas se encontram distantes. E que no Brasil nós somos afetados também nos últimos anos por uma concepção de ódio, de ver no diferente não um diferente que enriquece a vida, mas de ver no diferente um inimigo. E essa mentalidade foi muito introjetada também na mente e no coração também de muitos do nosso povo. Eu acho que a gente tem um trabalho bastante grande a vivenciar, a colocar mesmo em prática,
que é a questão do diálogo, a questão da intolerância religiosa e de refletir esses temas nas nossas comunidades de fé, nas nossas próprias igrejas, nas nossas organizações. Graças a Deus, passos bons e grandiosos estão sendo dados, mas é preciso reconhecer também que muitas vezes essa temática se encontra um pouco escondida na vida concreta das nossas comunidades, das nossas organizações. Daí o valor também desse simpósio, que possa ser um capilarizador, né, de tantas outras iniciativas. Então, passamos para o minuto final das considerações, por favor. Sheikh Jihad. Assim como iniciamos, eu encerro agradecendo a Deus, e depois agradecendo aos organizadores, agradecendo à mesa, agradecendo a cada um que está nos ouvindo, e peço a Deus que as nossas palavras, que nós saiamos dessa porta melhores do que quando nós entramos. E o que se espera de cada um nesse momento é que a gente tome uma decisão de querer, de fato, praticar aquilo que nós ouvimos na teoria, que faz sentido, que é coerente, e que mudemos para melhor. Quando eu começo a mudar, eu mudo o meu entorno, mudo na base, e começo a mudar meu bairro, minha cidade, meu país. O Brasil, é importante citar isso. O que nós vimos de intolerância aqui no Brasil não se compara em nada ao que vemos no cenário mundial em vários outros lugares. O Brasil é muito melhor do que vários lugares, mas a gente não pode se contentar e falar, olha, é melhor, então deixa assim. Não, temos que cuidar da nossa casa, porque o Brasil, ele está bom, tem erros, precisamos corrigir os erros. Essa intolerância que existe, nós precisamos acabar com ela para manter o Brasil pluralista, para manter um Brasil justo. Queremos um Brasil justo e sermos o exemplo para o cenário mundial. Existem intolerâncias contra muçulmanas, contra todas as religiões. Nós precisamos olhar isso e começar por nós. Que Deus guie a todos. Muito obrigado. Assalamu alaikum. Padre Marcos. Agradecer por essa oportunidade, e temos ainda bastante coisa a vivenciar até amanhã, na quinta-feira. É um momento mesmo de enriquecimento, de escuta, de experimentar, de testemunhar mesmo, de vivenciar a diversidade na unidade. Eu queria trazer também, assim, mais uma vez, presente a reflexão também sobre a questão dos pobres e dos vulneráveis. E, de fato, a nossa vida, né, a nossa missão, também o nosso tema da liberdade religiosa, nunca perca esse ponto, que é um ponto central. Se há de recomeçar ou a fortalecer, comecemos pelos mais pobres e os mais vulneráveis. Eles devem estar no centro da nossa pauta, das nossas reflexões. Muito obrigado. Doutora Edna. Primeiro, quero agradecer aos organizadores desse simpósio, parabenizá-los por mais um evento de sucesso, né, e tão necessário no nosso tempo. E eu gostaria de encerrar aqui com a nossa regra de ouro, né? Porque se ela for aplicada no nosso dia a dia, na nossa vida, nós teremos tudo isso que o Sheikh falou, que o padre falou. Quando nós agimos de forma aquilo que nós queremos que seja feito por nós, nós fizemos pelos outros, já é um bom começo, né? Se nós olharmos para o próximo como gostaríamos de ser olhados, já temos um bom caminho iniciado. Então, que realmente seja fortalecido o diálogo. Gosto muito da sua proposta, Sheikh. Acho que é viável e nós precisamos começar isso na nossa base de fato. E a regra de ouro vale em todo o tempo, em todas as situações, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para minha irmã, nós vamos mudar isso. Só que nós precisamos viver aquilo que pregamos de fato.
porque muitas vezes ficamos só na teoria e não aplicamos no nosso dia a dia. Então, nós, enquanto defensores da liberdade de liberdade de religião, também devemos preservar isso, tanto como queremos para nós, como qualquer um outro. Então, eu penso que nós conhecendo uns aos outros também já é um princípio. E esse evento tem proporcionado, já há algum tempo, tanto aqui quanto lá em Utah, essa possibilidade. Tem aberto para que possamos falar sobre isso e dialogar sobre as questões religiosas. Eu acho que esse é um bom comum, é muito bom para a comunidade. Diálogo, nós precisamos ter diálogo interreligioso, sim. Parabéns para a CNBB, que já tem um órgão oficial para isso, e que nós possamos abrir também as nossas religiões, as nossas comunidades religiosas, para tratar desse assunto de forma aberta, para que possamos conhecer uns aos outros e assim melhorarmos os nossos relacionamentos. Excelente. Passamos para a doutora Milene. Bom, eu já falei bastante, acho que eu vou fazer um pouco como o Sheik, só agradecer, agradecer não só aos organizadores do evento, mas agradecer a Deus, aos orixás, às entidades, a oportunidade de estudar um tema que permite um aprofundamento na compreensão do que é a dignidade humana, a compreensão daquilo que é sagrado para o outro. É um privilégio estudar direitos humanos e tentar enxergar e sentir o mundo através dos olhos e dos sentimentos de outras pessoas. Sem empatia, não existe defesa de direitos humanos, e isso é muito importante na liberdade religiosa, porque muitas vezes a religião do outro, ela parece uma loucura para você, né? Dentro do seu sistema de crenças. Então, sem essa empatia combinada com o nosso conhecimento jurídico, o nosso compromisso com o Estado democrático de direito, não é possível defender a liberdade religiosa. E eu sou muito grata por poder estudar esse tema e compartilhar esses conhecimentos com vocês. Pastor Luiz, bem breve para nós, por favor. Dois pontinhos. Primeiro, agradecer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu penso que esse é um encontro fantástico. Louvamos a Deus por essa iniciativa e podendo fazer parte. E o segundo é que quando nós defendemos a liberdade religiosa do outro, nós estamos defendendo a nossa liberdade. Que sejamos promotores dessa liberdade, pensando no respeito, pensando no outro, porque assim também estaremos sendo abençoados. Muito obrigada. Bom, declaro encerrado o trabalho dessa mesa e vamos para a parte seguinte do nosso evento. Parabéns para a doutora Érica Fuchida também pela condução dessa mesa.